Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E há 10 dias da eleição, o Instituto Datafolha prepara para hoje o início, o tiro de largada da corrida presidencial pelo voto útil. O voto útil hoje explodirá a partir da pesquisa Datafolha, que deve confirmar a tendência de alta de todos os outros institutos mais importantes, quais sejam o Instituto Quest e, sobretudo, o Instituto IPEC. O que é que acontece nessa pesquisa? Ela vem de uma trajetória do Datafolha e do IPEC e agora confirmada pelo Instituto Quest de reação do ex-presidente Lula a um inicial avanço do Bolsonaro. O Bolsonaro, por si só, cometeu erros graves nas últimas semanas, como o do 7 de setembro, em que ele tentou aparelhar o desfile e todas as comemorações dos 200 anos da independência, sofreu proibições do Supremo Tribunal Federal de exibir os vídeos mostrando a tentativa dele de manipulação do 7 de setembro. Depois ele vai à Europa, comete gafes em Londres e as pesquisas registram, uma pesquisa muito recente acaba de registrar, na verdade a pesquisa do Instituto Quest acaba de registrar que o presidente da República, ele perdeu votos, isso sim, com o 7 de setembro. A tentativa dele de enganar o eleitorado com uma encenação no 7 de setembro e depois agora a utilização da Embaixada do Brasil em Londres, acredite quem quiser, para fazer campanha eleitoral no momento em que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, estava de luto e ele e os seus apoiadores tocando terror em Londres, indignando os cidadãos londrinos e, inclusive, até atacando as pessoas, os próprios ingleses, os bolsonaristas que estavam lá defendendo o Bolsonaro na frente da Embaixada do Brasil. Eles chegaram a pedir a cidadãos britânicos que não atrapalhassem, que eles não tinham direito de estar ali em solo britânico, diante da Embaixada do Brasil. É uma loucura, mas além de tudo isso, o fato de o Bolsonaro ter aproveitado esse momento de comoção na sociedade britânica, que tem na coroa um símbolo nacional, não é? Nesse momento, o Bolsonaro, ele passa ao mundo uma imagem condizente com o que ele realmente é. E isso está se refletindo nas pesquisas. O Lula já tem subido, inclusive, já subiu acima da margem de erro, e as pesquisas denotam, inclusive, que essa subida do Lula não se deu tanto em cima do voto útil, ou seja, da migração de votos do Ciro Gomes e da Simone Tebet para ele. Não, as pesquisas mostram que os indecisos estão optando pelo Lula. E alguns chegaram a dizer, ora, mas então o voto útil não vai acontecer? Todos os eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet vão com eles até o fim, vão ajudar, ou pelo menos tentar ajudar, a empurrar a eleição para o segundo turno, porque a esta altura, há 10 dias da eleição em primeiro turno, ninguém acredita que seja possível uma reação tanto do Ciro quanto da Simone Tebet. Ciro e Simone Tebet desrespeitam o eleitorado
ao tentar fazer as pessoas acreditarem que é possível que eles reajam a esta altura do campeonato e vão para o segundo turno. O Ciro Gomes, inclusive, ele continua dizendo de uma forma absolutamente descarada que ele pode ir para o segundo turno, que ele vai tirar o Bolsonaro do segundo turno, vai tirar o Lula do segundo turno, vai vencer a eleição, e é um discurso que desrespeita o eleitor, porque o eleitor está vendo que é impossível que ele consiga isso, e a Simone Tebet também. E eles dizem, tanto o Ciro Gomes quanto a Simone Tebet, o que é que eles dizem? Que tem que respeitá-los porque eles estão disputando a eleição, e na verdade o que as pessoas percebem é exatamente o que está acontecendo. Tanto o Ciro Gomes quanto a Simone Tebet, eles estão semeando o terreno para 2026, para a próxima eleição presidencial. Só que eles vão fazer isso às custas de um segundo turno sangrento. Ontem, por exemplo, um apartamento que colocou na janela uma bandeira do PT foi alvejado a tiros. Os bolsonaristas atiraram contra essa janela, já mataram 2 petistas, atirando, correndo risco de pegar alguém dentro da residência. Não é? Atira numa residência pela janela, uma janela que tinha uma bandeira do PT na frente, eles não sabem quem está atrás dessa bandeira. Então, eles estão absolutamente fora de controle, e o que se prevê é que um segundo turno vai resultar em uma tragédia para o nosso país, um banho de sangue. Essa gente vai enlouquecer, eles estão perdendo completamente o juízo. Por quê? Porque eles vislumbram a derrota. E além de tudo isso, o Bolsonaro tem dado recados claros de que não vai reconhecer o resultado da eleição. Com isso, ele vai jogar os seus zumbis na rua para provocar talvez até um caos maior do que se viu nos Estados Unidos. E na exata noite da eleição, não se sabe até onde essa gente possa ir, até porque Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos. Lá as coisas foram contidas com relativa facilidade depois que a polícia chega ao local, invade o local e tira todo mundo de lá. Em questão de alguns minutos iniciais, os trumpistas nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, tocaram terror, fizeram o que quiseram, mas hoje grande parte deles está preso, o Donald Trump está sendo processado, corre o risco até de ir para a cadeia, porque os Estados Unidos não tem essa, que rico, gente importante não vai para a cadeia, lá vai para a cadeia todo mundo. Então, na verdade, o que pode acontecer aqui no Brasil, por conta da irresponsabilidade de Simone Tebet e Ciro Gomes e da ganância, da ambição deles, o Brasil pode sofrer um segundo turno terrível e talvez até a possibilidade de um golpe, porque o golpe ele se torna mais difícil no primeiro turno, caso o Bolsonaro diga que foi roubado, que a eleição foi fraudada, e os militares pensem em apoiar a posição dele, em bancar a posição dele. Se isso acontecer no primeiro turno, eles vão ter simplesmente que anular todas as candidaturas, anular as vitórias de governadores, de deputados, de senadores, de deputados estaduais. Então, nesse momento, fica muito difícil de se acreditar que possa ter um segundo turno tão tranquilo quanto seria o primeiro turno. A eleição em primeiro turno, ela dificulta o golpismo e encerra de vez essa situação em que pessoas estão morrendo, estão tombando nas ruas por conta justamente dessa postura, não só do Bolsonaro, mas também de Simone Tebet e Ciro Gomes, o que eles estão fazendo é colaborar com o Bolsonaro e ajudar a implantar o caos nesse país. Essa pesquisa Datafolha de hoje, ela é muito importante porque é a maior pesquisa Datafolha
feita neste período eleitoral, neste ano, na verdade, não só no período eleitoral, como no ano de 2022. É uma pesquisa, é a maior pesquisa feita no Brasil. Ela tem cerca de 6.700 e poucas entrevistas e praticamente 7.000 entrevistas e praticamente 400 cidades pelo país afora. É uma pesquisa gigantesca e que deve, segundo as tendências, as análises e a visão do Blog da Cidadania, essa pesquisa deve mostrar a consolidação da vantagem do Lula, a possibilidade crescente, inclusive, de ele vencer a eleição no primeiro turno, e com isso, a 10 dias da eleição, já vai ser desencadeada aquela ação que até agora estava andando de lado, não se estava vendo uma reação do voto útil, não é, para não permitir que haja segundo turno, ou seja, o voto útil, a migração de eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet para a candidatura de Lula, para evitar o segundo turno e o risco de uma vitória, de uma permanência de Bolsonaro no poder. As pesquisas já denotam que 33% dos eleitores de Ciro Gomes e 24% dos eleitores de Simone Tebet estão dispostos a votar no Lula. Essa pode migrar o voto para o Lula por conta de que os candidatos deles não têm mais chance. Esse fato deve basicamente fazer com que permitir talvez que o pouco que possa faltar para que o Lula vença a eleição em primeiro turno seja atingido. E essa pesquisa e a proximidade da eleição em primeiro turno, faltam apenas 10 dias para a eleição em primeiro turno, o voto útil vai começar a se fazer sentir nas próximas pesquisas, talvez até nessa do Datafolha, mas o mais provável, as expectativas dos cientistas políticos, todos os analistas e até dos institutos de pesquisa, era de que o voto útil começaria a acontecer, a migração dos ciristas e tebetistas para o Lula, deveria começar na semana final da campanha eleitoral em primeiro turno. E nós estamos praticamente nesse momento, porque hoje é quinta-feira, não é? Praticamente o que tem é só a semana que vem, e depois no próximo, não nesse domingo, no outro domingo será a eleição em primeiro turno. Então falta muito pouco tempo e agora é a hora. Semana que vem a população, a parte da população que não assistia a programas eleitorais vai assistir, e aqueles que já estão acompanhando vão finalmente decidir se vão manter o voto nesses candidatos sem chance, Ciro e Tebet, e essa parcela sensível a essa questão vai optar, como está nas pesquisas, pela migração. Mais do que isso, se a pesquisa Datafolha mostrar com força, uma força crescente do Lula, e mostrar, como vinha mostrando, a estagnação de Simone Tebet e de Ciro Gomes, o que acontece neste momento é que os 70% de eleitores, por exemplo, de Ciro Gomes, que repudiam Bolsonaro de qualquer forma, não querem que ele fique no poder, possa uma parte maior desses 70% migrar para Lula. Então vamos ver as informações que corroboram tudo isso que eu estou dizendo e também que mostram a ascensão que o Lula vinha tendo nas últimas pesquisas e que isso seguramente vai se manter nesse momento, porque o apoio ao Lula está crescendo muito. Nos últimos dias houve várias adesões importantes ao Lula e inclusive ontem o Lula se reuniu com o maior representante, o mais importante representante dos Estados Unidos no Brasil, lá na Embaixada dos Estados Unidos,
e essa convocação do Lula para se reunir com o embaixador interino dos Estados Unidos aqui no Brasil, isso vai fazer com que a população veja que até o maior país da Terra está disposto a apoiar, porque inclusive se ventilou que os Estados Unidos e outros países importantes pretendem declarar apoio e declarar a confirmação, não é, o reconhecimento da vitória do Lula no final da eleição, talvez até na noite da eleição, não é, ou no dia seguinte. Os países mais importantes do mundo devem declarar a confirmação e o apoio à eleição do Lula, uma eleição que vai ser elogiada pela sua rapidez. Ontem, na entrevista do Lula com o embaixador interino americano, ele inclusive elogiou o sistema eleitoral brasileiro, inclusive desmentindo o Bolsonaro, que vem fazendo os reiterados ataques a esse sistema eleitoral. Então vamos ver essas informações. Aqui você vê o formulário da pesquisa Datafolha, mas a gente vai começar tudo isso pela pesquisa Quest, que começou no dia 14/9, continuou dia 14/9, a mostrar que o Lula estava oscilando para baixo. E o Instituto Quest foi muito criticado, porque ele foi o único instituto importante que deu 8 pontos percentuais apenas, como se fosse pouco, para Lula sobre Bolsonaro. Porém, na pesquisa feita, divulgada ontem do Instituto Quest, ele já acompanhou as pesquisas IPEC e Datafolha da semana, o IPEC desta semana e o Datafolha da semana passada, que mostraram uma subida de Lula e uma queda de Bolsonaro. O Instituto Quest passa na pesquisa de ontem de 8% para 10%, então o Lula cresce na pesquisa Quest, e na pesquisa IPEC, o Lula tinha em 12 de setembro 46%, 15 pontos de vantagem para Bolsonaro, que marcava 31%. Na pesquisa PEC seguinte, que foi feita no dia 19, ou seja, na segunda-feira, o Lula vai a 47, ele passa de 46 para 47 e o Bolsonaro fica com 31, e aí o Lula aparece com 16 pontos percentuais na frente de Bolsonaro. Isso é uma bomba, na verdade, porque o Instituto Datafolha vem confirmando o que tem mostrado o IPEC, e nesta semana, de segunda-feira para cá, a situação do Bolsonaro só piorou. Então, o que se pensa e o que se percebe aqui é que essa pesquisa IPEC prenuncia um número no Datafolha que deve ficar acima, em termos de vantagem para o Lula, do que apareceu na pesquisa anterior. E o Datafolha, ele vinha assim. Na pesquisa do dia 9 de setembro, o Lula tinha 45% e o Bolsonaro subiu, naquela pesquisa, de 32 para 34, dando, então, 11 pontos de vantagem para o Lula. Foi a segunda pesquisa, a segunda melhor pesquisa para o Lula. A primeira era o IPEC e a terceira era o Instituto Quest, que neste momento aqui, que foi o começo do mês de setembro, dava o Bolsonaro reagindo e diminuindo a distância para o Lula. E o que acontece é que o que se provou é que a pesquisa IPEC acabou pegando uma subida que o Lula passaria a apresentar, e que a pesquisa Datafolha seguinte, uma semana depois, no dia 15
de setembro mostrou o Lula subindo, então ele tinha na outra pesquisa 45, Bolsonaro 34, só que dessa vez a distância aumentou porque o Bolsonaro caiu. E a explicação daquela pesquisa Datafolha e de outras, o IPEC e a Quest, é de que o 7 de setembro queimou o filme do Bolsonaro. Ele pensou que ia ganhar com aquilo e ele acabou perdendo, até porque o TSE proibiu o Bolsonaro de usar as imagens. Foi amplamente divulgada a ilegalidade das ações dele no 7 de setembro e ele acabou caindo 1 ponto percentual. E a distância para o Lula aumentou de 11 para 12 pontos. É muito provável que nessa pesquisa esses 12 pontos virem 13, 14, talvez até 15 pontos, porque a pesquisa é muito ampla, e num momento em que o Bolsonaro sai mal na foto, porque a viagem dele para Londres, várias pesquisas tracking, aquelas feitas para acompanhar o movimento do eleitorado, sem se apegar a números específicos, já mostraram que realmente o Bolsonaro perdeu com essa viagem a Londres. E ontem, na ONU, ele fez um discurso patético, falando mal do Lula. Ele usa o discurso na ONU para falar mal do seu adversário numa campanha eleitoral. Mais uma vez, o TSE proíbe o Bolsonaro de usar as imagens dessa viagem ao exterior na sua campanha eleitoral. E isso, com certeza, vai influir entre o eleitorado. Enquanto isso, o Datafolha publica hoje a 5ª pesquisa com maior amostragem das eleições presidenciais até aqui. A 5ª pesquisa desde que começou a eleição presidencial e é a maior amostragem do ano. O Instituto também vai divulgar levantamentos das disputas pelos governos de Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as atenções para Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral do Brasil. E aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, Lula, segundo essas pesquisas, IPEC, Quest e Datafolha, o Lula está vencendo em todos esses estados, agora também no Rio de Janeiro, e com isso, inclusive no em Minas Gerais, o Instituto IPEC mostra uma vantagem gigante do Lula, de 15 pontos percentuais. Então o Lula está vencendo no Sudeste e no Nordeste, que são os maiores colégios eleitorais do país. E aqui nós temos a pesquisa Quest. Este é o registro na Justiça Eleitoral da pesquisa Quest. E aqui a gente pode ver que a pesquisa foi feita com 6.754 entrevistados. Ela foi registrada no dia 16 de setembro e a data da divulgação é hoje. Não é uma pesquisa presencial que custou quase R$500 mil. E essa pesquisa, então, aqui a gente tem o formulário da pesquisa. Ela começa perguntando o voto, aqui a primeira pergunta é: em quem você pretende votar para presidente no mês que vem? É a pesquisa espontânea em que o entrevistado ele diz em quem ele vai votar sem ver nenhuma lista de candidato. É assim, e em seguida vem a pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor. Então essa pesquisa, aqui nós vamos ter mais informações sobre esse formulário, sobre as perguntas, que o Blog da Cidadania vai divulgar mais tarde. Neste momento que nós estamos divulgando, então, é a tendência de essa pesquisa. Vamos lá, eu vou inclusive voltar aqui a tela. O que nós estamos dizendo aqui é que essa pesquisa Datafolha, ela deve desencadear o voto útil a favor do ex-presidente Lula, deixando Ciro e Simone Tebet. Então, Simone Tebet e Ciro devem perder votos para o Lula, uma parte, não se sabe quanto ainda, ao longo dos próximos 10 dias,
com intensificação desse processo na semana que vem. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.